Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e versículos 3. Nós vamos terminar o que nós começamos domingo passado. Então o título da mensagem é o mesmo, domingo passado: não vos deixes enganar. Repete comigo: não vos deixes enganar. Vira para o seu irmão e fala assim: não vos deixe se enganar pelas astúcias do diabo. Vira para o outro para não ficar com ciúme e fala assim: não vos deixes enganar, porque o diabo, ele é astuto. Amém? Então nós vamos terminar essa mensagem, começamos domingo passado. E o texto que nós vamos usar é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3 diz: porque estou zeloso, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja de Corinto, o zelo que ele tinha tanto por Deus e pela igreja, ele diz: porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos ou a sua mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Gostaria muito que você pegasse na mão do irmão da direita e da esquerda, orasse por ele. Agora você já falou para ele não se deixar enganar, mas agora interceda por ele. Fala: Deus, traga a iluminação da revelação da tua palavra, que teu Espírito Santo possa falar profundamente ao coração de cada um deles, e que ele saia do engano, e que ele entre na verdade da tua palavra, e seja liberto nessa noite. Ó Pai, seja abençoado, que entre a verdade, o engano saia, a mentira seja destruída. Ore isso em nome de Jesus. Eu estou te dando uma dica para você orar. Ore exatamente nessa direção, que toda mentira, todo engano de Satanás caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor agora ministre em nós, e através de mim, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Senhor, a clareza, traga, Senhor, discernimento para ver aonde estamos sendo enganados. Mostra ao teu povo, para que nós possamos caminhar no caminho que é apertado, que é a porta que é estreita, que é o Senhor Jesus. Que todo engano seja, ó Pai, de uma forma agora desbaratada, seja desvendado esse engano de Satanás, mas que eles possam tomar uma atitude diante do Senhor, de viver a verdade, os princípios e obediência à tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o tempo seja oportuno, para que a tua vontade estabeleça, que o Senhor cresça e eu diminua, o teu nome seja glorificado, e a tua igreja, o teu povo, seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Se você crê, fala amém. Se você crê mesmo, fala amém. Aleluia. Já estou acostumado com o terceiro culto, hein, irmãos? Nem a perna está doendo, acho que eu estou ficando bom já, aleluia. Nem precisa da tua ajuda mais, mas você continua falando amém, amém? Então nós vemos nessa passagem, me permitem fazer a introdução usando tudo o que eu falei, pelo menos os 6 ataques, os 6 enganos de Satanás. Nós vamos até o 14, 15 hoje, mas fique tranquilo, vai dar tempo, não precisa apavorar, não vai ficar até meia-noite, a não ser que Deus, fizer algo diferente, e nós vamos ficando por aqui, Mas o normal nós vamos terminar dentro do tempo. Então não se preocupe e não deixe o diabo te enganar, Fala: não, esse pastor vai demorar muito. Não deixe ele te enganar. Então nós vemos nessa passagem que o apóstolo Paulo mostrava um cuidado, um zelo, um amor pela igreja. E eu quero dizer para você que esse mesmo zelo, esse mesmo amor nós temos como pastor. Porque a preocupação de Paulo é que ele tinha um compromisso diante de Deus de apresentar uma igreja, a igreja de Corinto no caso aqui, mas na verdade ele tinha esse zelo por todos, nas igrejas, as cartas que ele escreveu. Mas ele tinha esse cuidado, ele tinha esse amor, e ele tinha uma promessa, ou na verdade um compromisso diante de Deus, de apresentar uma igreja que seria uma noiva pura, sem mancha, sem pecado, para se encontrar com o noivo que é Cristo. E nós precisamos entender isso. Não é qualquer noiva que vai se encontrar com o noivo Jesus, é uma noiva pura. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 27, Paulo diz, relacionando entre marido e esposa, entre Cristo e a igreja, dizendo: olha, ele vai se preparar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem pecado, uma igreja irrepreensível, para se encontrar com o noivo. Então não basta vir à igreja, eu preciso ser uma noiva pura. Repete comigo: não basta frequentar a igreja,
Eu preciso ser uma noiva pura. Aleluia. Então essa é a minha preocupação, esse é o nosso chamado como pastor sobre esta comunidade. Mas eu tenho percebido que o diabo tem enganado poucas pessoas, não vou falar muitas, poucas mentes de crentes que frequentam a igreja, mas estão vivendo um engano de Satanás, a mentira de Satanás. João 8,44 fala exatamente que o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Não haveria verdade, não havia verdade nele, desde a sua rebelião. Então nós não podemos se deixar levar pelo engano e pelas mentiras de Satanás. Falamos também que a corrupção da mente é um dos principais alvos do diabo para desviar as pessoas de Cristo. Por isso Paulo diz: olha, eu temo que assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ou seja, a vossa mente, no versículo 3. A preocupação dele era esse. Como Eva foi enganada pela serpente, ele estava temendo que o diabo conseguisse enganar e corromper a mente de alguns e viver nesse engano. Porque depois que você pegou esse engano de Satanás e tornou verdade na sua mente, as tuas atitudes vai ser totalmente contrária à palavra de Deus, e você vai achar que está fazendo corretamente. Então na verdade o diabo quer enganar você, quer que formar um conceito errado na sua mente, para você continuar vivendo nesse conceito que você acha que é certo, mas é contrário à palavra de Deus. Mas hoje Deus te trouxe aqui, porque esse engano vai cair por terra em nome de Jesus. Então nós começamos a falar que o primeiro engano, nós voltamos lá para Gênesis capítulo 3, porque Paulo faz menção exatamente a esse capítulo de Gênesis 3, quando a serpente conseguiu enganar Adão e Eva. A primeira coisa que ele fez foi distorcer a palavra de Deus. Eu não vou discorrer cada um deles, só vou citar. Mas a primeira coisa que nós falamos domingo passado, que o diabo tenta distorcer a palavra de Deus. Não é bem assim, não é tudo verdade, né? Ele chegou e falou para Eva: é verdade que Deus falou para você não comer nenhum dos frutos do jardim? Não era verdade, era mentira. Então ele começa a distorcer a palavra para muitos crentes. Ele vem com ideias contrárias à palavra de Deus. O segundo, nós falamos que o diabo leva as pessoas a considerar Deus um estraga-prazer. Porque a serpente estava fazendo exatamente isso com Eva. Olha, Deus não estraga prazer, Ele não quer que você coma dessa árvore, porque você vai ter o conhecimento, você vai se tornar como Ele. Então Deus não quer que você tenha o prazer que Ele tem. E tem poucos crentes que tem essa ideia, que acha que Deus não estraga prazer. E eu falei domingo passado, eu vou repetir: realmente Deus não estraga prazer da sua carne, porque o prazer da sua carne te leva para o inferno. Então Ele quer tirar o prazer dessa carne para te colocar o prazer da presença dEle. Terceira área que eu falei, o diabo tenta tirar o foco de toda a bondade de Deus, que Deus tem cercado você de bondade, mas ele consegue fazer que você olhe simplesmente para algo que você não pode tocar, ou que você não pode fazer. Foi isso exatamente que a serpente fez com Eva. Tirou o foco de toda a bondade. Existia muitos e muitos frutos deliciosos, um melhor do que o outro para comer, mas o diabo conseguiu que ela focasse somente naquela árvore que não poderia comer. E aquilo começou a gerar algo nela. E poucos crentes. Vai sair, logo sai-se muitos. Senão fica profetizando que tem muitos. Não vai ter muitos, vai ter poucos, em nome de Jesus. E depois dessa palavra não vai ter mais ninguém, aleluia, amém. E o diabo tem conseguido. Você tem tido tanta bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Mesmo passando luta, Deus é bom, Ele é misericordioso. Ele está esperando você se arrepender para te perdoar. Ele nunca vai deixar de ser bom. Mas o diabo consegue que você olhe para as circunstâncias e fala: Deus não está cuidando de mim, Deus não é tão bom assim. E você ignora toda a bondade, toda a misericórdia. Por exemplo, você só está vivo hoje pela misericórdia do Senhor. Eu não sei nem se você agradeceu por mais um dia de vida, mas eu gostaria que você tivesse esse hábito, esse prazer de todo dia agradecer por mais um dia de vida que Deus te concede, porque é misericórdia de Deus para a sua vida. A quarta coisa que eu falei, que o pecado traz realização. O diabo consegue enganar a mente de pessoas, de cristãos, dizendo que o pecado traz realização. E é totalmente um engano, porque na verdade o pecado traz todo tipo de desgraça na vida do homem. É só você olhar antes do pecado. Adão e Eva não tinham nenhum problema de enfermidade, de dor, de vício, não tinha morte, não tinha calamidade, não tinha corrupção, não tinha nada disso.
Mas a partir do pecado, começou a entrar a morte, a doença, a desavença, a guerra, fome, famílias destruídas, ódio, sofrimento, assassinato e todo tipo de mal foi proveniente do pecado. Então o pecado não traz realização. Repete comigo, o pecado não traz realização. O pecado traz a desgraça na vida da humanidade. É verdade, irmãos. O pecado é a culpa de toda a mazela que estamos vivendo nessa sociedade. Quinta coisa que eu falei, que nós citamos, outro engano de Satanás, é que o pecado é facilmente derrotado. Não, é só uma olhadinha, é só uma mentirinha, é só um negocinho. Cuidado, cuidado. Sempre começa com pouco. Porque o diabo quer que você tenha esse engano, achando que o pecado você vence a qualquer momento. Irmãos, o pecado ele é muito forte. Jesus disse em João 8,34: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Então não brinque com o pecado. Não dá o direito de você ficar em pecado, porque você se torna escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então é um engano de Satanás que você pode vencer o pecado a qualquer momento. Não, eu vou parar a qualquer momento, pastor, eu tenho força. Irmão, não é assim que funciona. Tome cuidado. Tome cuidado. É melhor você abandonar hoje, em nome de Jesus. E o sexto que eu falei, o último, domingo passado, que o pecado nem sempre aparenta ser tão mal assim. Não, o pecado não é tão mal, ele é desastroso. Ele é maligno. Ele traz consequências severas. Então, para derrotar o pecado, nós precisamos entrar em guerra. Lembra que eu falei que é uma batalha? Paulo diz, olha, sofre pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo, 2 Timóteo 2,3. Nós precisamos levar as consequências de não pecar até suar gotas de sangue, até derramar sangue. Nós temos que lutar contra o pecado até sair sangue. É uma luta constante. Você não pode achar que o pecado não é mal. A Bíblia nos mostra que ele é terrível. Não pode brincar com o pecado. E a sétima que começa hoje, a palavra. O diabo está enganando muito, dizendo que você pode lidar com o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você não tem condição nenhuma de lutar contra a depravação que está dentro de você sem a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue lutar contra a depravação que está dentro de você. Paulo diz que não há um justo sequer, nenhumzinho. Irmãos, olha para a nossa volta, olha para a nossa sociedade. Irmãos, é uma desgraça total. Todos os princípios morais estão na lata do lixo. Só você olhar. A prostituição está, a pornografia, a nudez está, claro. A corrupção, o roubo, o assassinato, família sendo destruída, divórcio para todo lado. Você olha algumas notícias e fala, como é que um ser humano pode chegar a isso? Filhos matando os pais, netos matando os avós por causa de 10, 50 reais, roubando seus próprios familiares. Irmãos, o ser humano, ele é depravado por si só. Eu não lembro agora se é Isaías, eu não lembro se é o profeta Isaías que disse isso, porque a nossa vida do ímpio é como um mar em revolta, só produz lama e lodo. Não tem nada de bom em nós, a não ser que nós somos transformados no nosso caráter pelo Espírito Santo de Deus. Então a pessoa não consegue competir em condições de igualdade contra o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue abandonar o pecado se você não pedir ajuda em nome de Jesus, para que o Espírito Santo te ajude. Você pode mudar algumas condutas morais, mas eu quero dizer para você que o Evangelho não é para ter mudanças morais, mas é para ter uma mudança sobrenatural no teu caráter. Não é para te ensinar moralmente como você deve agir, por mais que nós façamos isso, por mais que a igreja te ensina a como você se comportar moralmente. Mas esse não é o objetivo da morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz não é para te fazer um homem moralmente bom, mas é para transformar o seu caráter. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do ser humano, dessa raiz de depravação que o ser humano foi gerado. Porque todos nós somos gerados em pecado e destituídos estamos da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 13.
nos mostra que ninguém é capaz de vencer o pecado separado de Cristo e do Espírito Santo. Paulo diz assim: porque se viver segundo a carne, repete comigo, se eu viver, todo mundo fazendo um favor, fala assim: se eu viver segundo a minha carne, eu vou morrer. Você está entendendo? E a palavra de Deus está dizendo: se você continuar vivendo segundo os teus preceitos, segundo as tuas vontades, segundo a tua carne, você vai morrer. E essa morte é morte eterna. Porque você está pensando: pastor, mas todo mundo vai morrer. Não, não é essa morte física simplesmente. Vocês vão morrer espiritualmente. Vocês vão morrer e vai para o inferno. É morte eterna. Então não pense você que você consegue lidar com o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Não consegue. Um homem ou mulher, se não tiver cheio do Espírito Santo, não vence tentação. Não vence. Por experiência da palavra de Deus e por experiência de atendimento no nosso escritório pastoral. Não consegue. Por mais de boas intenções que o ser humano tem, por mais de boas intenções e que ele entende que é pecado, mas ele não consegue se livrar se o Espírito Santo não gerar convicção no coração dele. E a segunda parte ele diz: mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne. Fala assim: mas se eu matar as obras da minha carne, eu viverei. Aleluia. Por isso que João diz: aquele que crê, na verdade Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Aleluia. Então não se engane que você consegue vencer ou lidar com o pecado sem você ser cheio do Espírito Santo. Não tem homem que é fiel à sua esposa se não tiver cheio do Espírito Santo. Não precisa olhar para o teu esposo não, mulher. Isso é uma constatação. O mundo está preparado para tirar toda a fidelidade do homem e da mulher. Só que ele ataca de formas diferentes. Mas um homem cheio do Espírito Santo não fica olhando para a mulher, cobiçando a mulher dos outros. Você não consegue parar de pecar ou lidar com o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Não se engane, não ache que você é super-homem ou mulher maravilha. Ninguém vence pecado se não for pela ajuda do Espírito Santo. Então o que você precisa é se encher do Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, tenha plenitude do Espírito Santo, busque o enchimento do Espírito Santo, senão você não consegue vencer. Não, eu consigo, pastor. Eu parei de fumar sozinho. Teve um dia que eu falei: não vou beber mais, não bebi. Cuidado, não, aquele que está de pé, veja, para que não caia. Não é sozinho que se vence, mas é através da ajuda de Jesus Cristo, do sangue dele perdoando o teu pecado e o Espírito Santo te conduzindo numa vida de santidade. Oitavo engano que Satanás usa na mente dos cristãos. Lembrei antes, olha que beleza. Essa palavra não é para as pessoas que estão lá fora no mundo, ok? Essa palavra é para você. A palavra para que eles estão no mundo, a gente tem que orar para que eles sejam, abra os olhos dele, porque eles estão cegos. A Bíblia diz que eles estão cegos, o pessoal do mundo. Eles não estão ouvindo, eles estão surdos para ouvir a palavra de Deus. Na igreja, a pregação para crente é cuidado para não ser enganado, porque a tua visão já foi aberta, o teu ouvido também. Você já sabe quem é Jesus, já entregou sua vida para ele. Então na verdade, essa palavra que nós estamos trazendo para você é para a igreja. Paulo estava falando para a igreja. Então não terceirize, é para você. Vê aonde você está sendo enganado, vê aonde você está sendo fraco, aonde o diabo conseguiu corromper a sua mente. E hoje precisa ter uma metanoia, uma mudança de atitude. Então não durma, pelo amor de Deus. Aleluia. Vou ficar com o estilingue daqui de cima. Eu sou ruim de estilingue, não vai adiantar nada. Deixa Deus abençoar aquele que dá enquanto ele dorme, né? Deixa Deus. Tem muita gente que está nesse salmo, aleluia. Deus dá aos seus servos enquanto ele dorme, né? Deus deve estar distribuindo para ele. Ele deve ter uma experiência sobrenatural quando ele está dormindo, aleluia. Olha outro engano. Quantos concordam comigo? Que é impossível atingir os padrões de Deus, que Deus estabelece na palavra. Quantos acham que é impossível? Alguém avisou vocês no culto de manhã, né? Avisou, ligou para vocês. Não ergue a mão não, que é impossível o padrão que Deus determinou na Bíblia. É impossível? Mas muitos pensam que sim. Não fala, mas a atitude mostra.
Sabe, é uma tendência humana culpar as circunstâncias ou outras pessoas pelos nossos escorregões no pecado. Sempre tem alguém que é responsável. Ô irmão, por que você caiu de novo nesse vício? Então, pastor, sabe o que é? Fiquei decepcionado com o irmãozinho. Nossa, esses crentes, eu não, sabe, então por isso eu voltei. Não assume o erro. Sabe, a pessoa que tem essa mentalidade, que acha que é impossível atingir os padrões de Deus, com certeza vai viver no pecado. Quantos já falou isso? Eu não sou perfeito. Deus sabe, perfeito é só Deus. Quantos já falou isso aí, já usou essa desculpinha? Melhorou, já tem mais gente como eu, aleluia. Achei que só eu que era ruim da história aqui. Irmãos, quando eu era um jovem adolescente, porque hoje eu sou um jovem senhor, eu tinha chegado à conclusão, é difícil demais esse padrão da Bíblia. Jamais vou ser santo, não pode. Era impossível eu pensar que daria para ser santo. Era um padrão inatingível para mim. Eu falei, Deus exige coisas que nós não vamos conseguir. Isso é desculpa de crente religioso que não quer ter uma vida de santidade, irmão. É verdade, eu que digo para vocês. Não, Deus é perfeito. Eu não sou perfeito, então Deus sabe que eu sou imperfeito, então é natural eu pecar. E a pessoa vive nesse pecado. Mas tem um versículo na Bíblia que Jesus disse assim: sede perfeitos, como eu sou perfeito, como meu Pai é perfeito. Então não tem mais nem essa desculpa para você dar. Falar para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não sou perfeito. Deus exige uma perfeição dentro da nossa humanidade, com a ajuda do Espírito Santo. Eu não vou ser perfeito no sentido de nunca mais errar, como Deus. Mas eu preciso viver uma vida de perfeição, com a ajuda do Espírito Santo nessa terra assim. Alguns acham que é impossível deixar de pecar. Por pensar dessa maneira, alivia a consciência. Quem pensa dessa maneira, a consciência fica aliviada. Mas eu quero dizer para você que as consequências continuam ainda na sua vida. Pode aliviar a consciência, mas não tira as suas responsabilidades pelo pecado. Quando os discípulos de Jesus ouviram o custo de ser cristão, o custo do discipulado que Jesus falou para aquele jovem rico, os discípulos ficaram assustados. Vocês conhecem a história? Aquele jovem rico, ele queria ser salvo, e ele cumpria alguns requisitos da igreja. Ele guardava os mandamentos, frequentava a igreja. E ele chegou até Jesus: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou: você tem que guardar os mandamentos, fazer isso, fazer isso. Aí ele falou: tudo isso eu já faço, Jesus. Eu sou quase que um pastor. Jesus: verdade, meu filho, uma coisa só falta. Você precisa trocar de Senhor. Você tem que tirar o mamão e servir a quem tem que ser servido, que é Jesus. Ele falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia nos mostra que aquele jovem ficou tremendamente decepcionado, virou as costas e foi embora. Aí os discípulos, com essa história, ficou meio preocupado e falou: Jesus, então quem pode se salvar? Como é que nós vamos se salvar? Em outras palavras, então é impossível o homem se salvar. Jesus falou: realmente é impossível, mas tudo é possível aquele que crê. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. A tua salvação é pela graça de Deus. Você tem que se render e abandonar essa vida de pecado, viver em santidade, para que você possa ser salvo. Isso está em Lucas capítulo 18, versículo 26 e 27. Os discípulos disseram para ele: olha, então quem pode te salvar? Aí Jesus disse para eles: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Através do Espírito Santo, você pode ter uma vida de santidade e chegar até o fim para receber a tua coroa, que é reservada àqueles que amam a Deus. Aí tem outros crentes que dizem assim: pastor, é impossível, a tentação é muito forte. Quem já falou que a carne é fraca aqui? Pastor, a carne é fraca, pastor, não é fácil não, a tentação é muito grande. Então vou acabar com a tua desculpa agora, esfarrapado, amém? Fala amém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Põe para mim, fazendo um favor. Não sobrevém a vocês tentação que vocês não podem suportar. Nessa versão diz que fossem comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Acabou, desculpa.
Pastor, eu não consigo suportar, a tentação é muito forte. Não tem tentação maior do que você possa suportar. Então, pare de ser enganado, que essa desculpinha para sua mente ficar tranquila. Deus entende que a gente é fraco. É fraco porque você está se alimentando das coisas desse mundo. Se alimenta do Espírito, se encha do Espírito, para você ver como é que é fácil não cair em tentação. E tem mais. Porque quando vocês forem tentados, Deus mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia. Além de Deus não permitir que as tuas tentações sejam maior que você possa suportar, ainda Ele te dá a opção para escapar. Quem pode falar glória a Deus por isso? Então, não deixes enganar pelo diabo. Não pense que o padrão de Deus é muito alto para ser atingido. O poder do pecado, ele é quebrado na sua conversão. Quem realmente se converteu de todo o coração, o poder do pecado, que ele te torna escravo, esse poder do pecado, ele é quebrado na sua vida. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz: que diremos, pois, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta e fazendo uma pergunta para aquele povo: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum vocês têm que permanecer no pecado para que a graça abunde a vida de vocês. Não pode, de modo nenhum, permanecer no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmão, morto não fuma, morto não bebe, morto não vai balada, morto não vê coisa errada, morto não toca em coisa que não pode ser tocada. Então, se você está fazendo coisa errada, é porque ainda você não morreu. Então eu declaro que você morra hoje para a sua carne. Para não falar que eu quero que você morra, né? Senão você vai... Está aqui. Eu tenho que declarar morto para essa carne. Morto não vai querer ver nada errado. Morto não vai ficar escutando coisa errada. Morto não vai falar coisa errada. Então, na verdade, se você está vivendo o pecado, é porque você está muito vivo para a sua carne. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Aqueles que são nascidos de Deus não vivem no pecado. E tem mais uma promessa: o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar aqueles que vivem em santidade. Mas se você vive em pecado, você está abrindo brecha para ele tocar na sua vida, no teu casamento, nos teus filhos, aonde ele quer tocar. 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, presta atenção, todo aquele que nasceu de novo, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Pelo contrário, o que permanece nele é a divina semente, e esse não pode viver pecando. Repete comigo: não pode viver pecando. De novo, fala: não pode viver pecando. Então, se você vive no pecado, é porque você precisa nascer de novo. Com muito amor eu estou falando isso para você. Você precisa entender isso. É a palavra de Deus. É João e Paulo que mostra isso. Ou eu mato essa carne, esse pecado, ou o pecado me mata, me leva para o inferno. Irmãos, não se deixe enganar. Eu não quero, eu sei que não está no meu poder, mas é o meu desejo que ninguém que está frequentando essa igreja possa ouvir do Senhor Jesus lá naquele grande dia: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos. Irmão, vai ser uma decepção tão grande. Você vai chorar tanto, você vai sofrer tanto no inferno. Eu não quero que você escute isso. Eu quero que você escute a doce, forte e suave de Deus dizendo: vem, servo bom e fiel, bendito do meu Pai, entra no gozo eterno. Aleluia. Mas para isso você precisa entender que não é qualquer noiva que Cristo vai vir buscar. É uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha. Uma igreja gloriosa, irrepreensível, esperando a volta do seu noivo, Jesus, o Cristo. O cristão jamais pode se acomodar com o pecado. Nono, mentira de Satanás ou engano. Ele fala muito na cabeça de crente. Fala: pode deixar para depois você resolve esse negócio de pecado. Vai curtir a vida por um tempo. Eu quero dizer para você que isso chama-se procrastinação. Não é palavrão. Procrastinação é aquele que você deixa para depois, que você pode fazer agora,
fazer hoje, você deixa para depois. Tomar a atitude hoje de sair desse pecado. Ah não, vou deixar para depois, ainda não estou preparado. Cuidado, cuidado, que a demora nas coisas espirituais pode ser fatal na sua vida espiritual. Eu vou repetir Provérbios. Aquele homem ou aquela mulher que muitas vezes é repreendido pela palavra de Deus, pelo profeta do Senhor, endurece a cerviz, não se arrepende, vai ser quebrado de repente sem que haja cura. Toma cuidado, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2 diz assim o apóstolo Paulo: pois Deus diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da sua salvação. Paulo está dizendo: olha, Deus, quando você clamou por socorro, Deus te salvou. Ele enviou o Filho para morrer por vocês. Agora ele diz: eis que aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da tua salvação. O escritor de Hebreus, em capítulo 3, versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se você hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, como aquele povo no tempo da provocação. Eu quero que você entenda o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele está se referindo àquele povo no deserto, que Deus libertou, salvou da escravidão, colocou no deserto rumo à terra prometida, para fazer aquele povo o seu Deus, e o seu povo particular. Aquele povo provocou a ira do Senhor no deserto. Eles foram procrastinando, eles não se arrependiam, eles continuavam murmurando. Deus trazia o castigo, Deus trazia o milagre, Deus trazia o castigo e Deus trazia o milagre. E eles foram procrastinando em tomar uma decisão séria diante do Senhor. Resultado, eles não herdaram a terra prometida. Não deixe para depois, não jogue para debaixo do tapete. No mesmo capítulo 3 de Hebreus, versículo 13 e 15 diz: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Você que tem liberdade, vira para o seu irmão da direita e da esquerda e fala: irmão, toma cuidado, não deixe o diabo te enganar, porque senão pode ser fatal para você. Tem gente que tem vergonha de falar, mas eu estou cumprindo a palavra de Deus. Assim, isso não é exortação, meu irmão. Isso não é brincadeira. Eu não estou fazendo uma dinâmica para você acordar. Está escrito aqui, ó: exortai-vos todos os dias, para que você não seja endurecido pelo pecado do engano. Então você tem que pegar e chacoalhar esse meu irmão. Toma cuidado, não deixa o diabo te enganar, não. Isso aí, irmão. Pega pro colarinho. Porque foi o pastor que falou: não pode, em casa não, senão dá problema. Mas é verdade, irmãos. A gente fala, vocês ficam aí com cara de paisagem. Está escrito aqui, ó. O escritor de Hebreus está dizendo: vocês precisam exortar. O que é exortar? Ô, meu irmão, não se engane não. Você está sendo enganado. Isso é exortação, irmão? Quem exorta o filho assim? De vez em quando eu vejo uns pais falando: filhinho, não faz isso não. Que bonitinho. É uma grande exortação que você está fazendo com teu filho. Mal sabe que você está criando. Ele não vai aprender nunca o limite. O escritor de Hebreus está dizendo: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Chama atenção, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. E ele repete a mesma coisa no versículo 7 de Hebreus. É interessante. Você não pode procrastinar. Por que você não pode deixar para depois? Por que não procrastinar? Porque quanto mais tempo você permanece no pecado, isso vai se tornar um hábito na sua vida. Eu sinto dizer que tem crentes que o pecado já se tornou um hábito, que está deixando para depois. Então já se tornou um hábito na vida dele. E agora para tirar um hábito é mais difícil. Se tornou um hábito. Então por isso que você não pode deixar para depois. Tem que fazer isso hoje. Não permita o pecado continuar em você, porque ele vai impregnar na sua alma. E é difícil tirar aquilo que impregna. Por isso que a mãe que comprou a roupa nova para o filho, aquela roupa cara, e o filho vai e derruba aquele negócio, na hora ela vai dar um banho, já leva onde tem um torneio, já tira tudo, porque vai perder aquela roupa se deixar impregnar. É verdade ou não é, mãe? Quem já fez isso? Roupa cara que você comprou, e parece que a roupa cara é que o menino vai sujar.
Parece que é aquela que ele vai escolher para derrubar o sorvete, derrubar os negócios, aquele molho de macarrão abençoado. E não, já leva para o banheiro, já pega o sabonetinho que tem no banheiro, já esfrega, põe um negócio embaixo. Vai falar que vocês nunca fez isso, só eu e minha esposa. Não é possível que só a gente que faz isso. Põe aquele papel toalha embaixo para não molhar a criança e fica esfregando para chegar em casa para dar tempo. Ou se estiver em casa de alguém, empresta o detergente, dá uns pinguinhos. Você riu porque você já fez também. Não é possível que só nós. Mas é por isso que você não pode procrastinar, porque se vai impregnar esse pecado é mais difícil de sair. Como estão entendendo? E você precisa entender que é o 10º engano que o diabo coloca na vida de muitos crentes. Fica tranquilo, que pecado não tem consequência não. É uma grande mentira de Satanás. E alguns crentes estão achando que pecado não tem consequência. Não, pastor, é só pecado grande. Pecadinho não tem. Tem umas mentirinhas que elas são boas. Tem umas fofoquinhas gospel que eu só falo que o irmão está passando dificuldade, que eu vi ele lá no lugar tal, para orar por ele. Eu quero dizer para você que na Bíblia não tem. Se tiver, você me mostra aonde tem separação de pecadinho, pecado médio e pecado grande. Tem na Bíblia pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Isso tem, quem é leitor da Bíblia sabe. Mas eu estou falando de pecadinho e de pecadão. A pecadinho não tem consequência, pecadão é que tem. Pode dar a entender que existe uma diferença de consequências. Consequências e não de pecados. Como você está entendendo? Então, se eu fizer um pecado pequeno, não tem problema. E tem crente que se convence que não existe inferno. Você acredita que tem crente que acha que inferno não existe mesmo? Porque isso alivia sua consciência. Não, pastor, Deus é bom. No final vai dar tudo certo. Igual esses filminhos de criança. No final dá tudo certo. No final, Deus vai falar: olha, vem todo mundo para o céu, porque eu sou um Deus amoroso mesmo. Ele é amoroso mesmo, mas Ele também é justo. Todo pecado tem consequência. Você lembra de um homem chamado Uzá na Bíblia? Davi foi buscar a arca da aliança, que representa a presença de Deus. E ele arrumou uns carros de boi, fez um carro novo para pôr a arca em cima e para trazer. Não era assim que era para transportar a arca. A arca, Deus falou, era para transportar no ombro dos sacerdotes. Ninguém poderia relar nessa arca. Para cuidar da santidade de Deus, do princípio da palavra. E esse Uzá acostumou com ela, porque ficou um tempo com ele. Acostumou a ser crente, acomodou. E aí esses bois estavam levando a arca de maneira errada. E essa arca foi cair, o boi tropeçou. E ele foi fazer uma coisa boa, segurar a arca para ela não quebrar. Imediatamente ao tocar na arca, ele foi fulminado e ele morreu. Até Davi ficou assustado com aquilo. Falou: tem que deixar essa arca em outro lugar, não podemos mais transportar ela. Você não pode chegar à presença de Deus de qualquer jeito, meu irmão. Todo pecado tem consequência. Lembra o nosso amigo Sansão? Um homem que nasceu com propósito, nasceu consagrado no ventre da sua mãe, com uma consagração para ser cheio do Espírito, para livrar Israel dos filisteus. Ele começou a brincar com o pecado, começou a se envolver com prostituta, começou a tocar em morto que não poderia ser tocado da sua consagração, começou a brincar com Dalila. Então ele fez um monte de brincadeira. Ele brincou com o pecado e se tornou brinquedo do inimigo. Furaram os olhos deles. Ele virou o bobo da corte, rodando o moinho, trabalhando sem parar, e ainda virou o bobo da corte dos inimigos. Cuidado, meu irmão. Você que está vindo culto após culto e vive nessa prática de pecado, cuidado. Eu estou te falando com o maior amor no meu coração. Decida abandonar esse relacionamento. Decida abandonar esse pecado. Gálatas 6, 6 e 7. De Deus ninguém zomba. Cuidado. Não brinca de ser cristão. Não brinca de frequentar a igreja. De Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem planta, ele tem consequências. Ele vai colher. Se você planta para a sua própria carne, olha aqui para mim,
da sua carne você vai colher corrupção. Escuta o que eu estou dizendo. Mas se você plantar para o Espírito, do Espírito você vai colher vida eterna. Aleluia. Então não se engane que não tem consequência o teu estilo de vida. É um preço muito alto. Não se assuste no texto que eu vou ler agora. Números capítulo 14, versículo 18. Presta atenção. O Senhor é tardio em irar-se. Fala aleluia. Ele tem paciência. Ele não é um Deus raivoso. Não. Ele é benigno, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem paciência, Ele é longânimo. Ele é grande em misericórdia, Ele é muito misericordioso. Aleluia. Ele é um Deus perdoador, que Ele perdoa a iniquidade e a transgressão. Ele é um Deus que perdoa todo tipo de pecado. Aleluia. Mas ao culpado, Ele não tem por inocente. Ele não inocenta o culpado. Existe consequência dos teus atos. Olhe para mim. Existe consequência para todos os teus pecados. Irmão, se não precisasse, se não tivesse ou não existisse consequência de pecado, não precisava Jesus ter morrido naquela cruz. Quantos concordam comigo? Por que Jesus morreu naquela cruz? Por que houve aquele sofrimento? Por que aquele tipo de morte? Vocês poderiam me explicar? Porque Jesus poderia ter vindo, dormido numa noite, amanhecido morto, enterrava ele, pronto. Se a morte era o suficiente. Não era o suficiente. Porque um Deus, além de ser amoroso, Ele é justo. E nesse Deus você pode confiar. Porque se Ele resolvesse falar o seguinte: eu estou perdoando toda a humanidade, todo o pecado de Adão, a partir de hoje todos estão perdoados, eu levo todo mundo para o céu. Ele pode fazer isso? Pode, porque Ele é dono. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele criou tudo. Ele poderia fazer isso, mas para mim Ele mostraria o grande amor que Ele tem pela humanidade. Mas Ele seria injusto, no meu modo de ver, porque Ele não pagou o pecado. Mas como Ele é amoroso e justo, Ele não só amou o mundo de tal maneira, mas Ele também pagou o pecado de todo mundo, entregando o seu Filho naquela cruz para derramar o sangue. Porque sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecado. Foi por isso que a Bíblia diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas tuas iniquidades. O preço da nossa libertação estava sendo pago através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que Isaías diz, através de Isaías, Deus diz: agradou a Deus moer o seu Filho Jesus. Por que ele foi moído? Porque tinha que pagar pecado. Porque pecado tem consequências. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então não se engane que pecado não tem consequência. Outro exemplo que eu vou te dar, que pecado tem consequência: inferno. Mas como, pastor? Não existe inferno. Existe, e é bíblico. Mateus capítulo 10, versículo 28 e Mateus 25, 46 fala exatamente sobre o inferno. E Jesus mostra exatamente quem vai para lá. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Ele está tentando enganar a igreja do Senhor Jesus, mas hoje ele está sendo desbaratado. Aleluia. Não se deixe enganar. Pecado tem consequência, e é mais dolorido que você pensa. O outro, Mateus 25: e irão eles para o castigo eterno, né? Aqueles que praticam tais coisas, aqueles que vivem em pecado, eles vão para o castigo eterno. Mas os justos, aquele que anda em santidade, a noiva pura, ela vai ter a vida eterna com Cristo. Aleluia. Então você não pode viver de qualquer jeito, meu irmão. Não pode. Pecado tem consequência, sim. Porque Deus, Ele é o justo e o justificador, e puniu os pecados na pessoa de Jesus. Eu pulei esse texto, mas eu quero ler porque vale a pena. Romanos 3, 25 e 26. Presta atenção. Romanos capítulo 3, versículo 25 e versículo 26. Diz assim: o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para a demonstração da sua justiça. Você precisa entender isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é amor, mas enviou o seu Filho pela justiça. Ele é amor, mas é justo. Então, se o próprio Filho dele teve que pagar as consequências do seu pecado, não pense você que você é muito melhor do que Jesus, ou você é sangue azul, que não vai ter consequências dos seus pecados. Não se engane, meu irmão e minha irmã, não se engane. Porque se Deus enviou Jesus para pagar os pecados, não pense que você não vai ter consequências dos seus pecados. Por favor, não se engane, não deixe o diabo te enganar, não. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja o justo e também seja o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, se você tem fé em Jesus, você tem que receber esse ato de justificação de Jesus naquela cruz. Eu tomo o sangue de Jesus sobre a minha vida, porque Ele pagou os meus pecados, e agora eu decido não mais viver neles. Eu não posso mais viver no pecado. Segundo Tessalonicenses 1, de 8 a 9, você anota aí também, que fala sobre o inferno, para provar para você que pecado tem consequências. E outra coisa que você precisa entender, que todo castigo e disciplina de Deus mostra o amor de Deus que Ele tem por você. Porque tem acha que quando vem castigo, quando vem a justiça de Deus, você acha que Deus é ruim. Não, Ele é bom, Ele é amoroso. Porque se o filho que já não tem mais disciplina, esse já não é mais filho, mas ele é bastardo. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 8. Se vocês estão sem disciplina, então vocês já não são mais filhos, são bastardos. Porque o filho vive debaixo de disciplina dos pais. O pai que ama disciplina, o pai que ama corrige, o pai que ama açoita com vara, né? Quando ele está errado, não é para ficar espancando o filho, mas dá castigo, põe limites. Então dou graças a Deus que nós somos filhos de Deus, porque Ele tem exortado muito nós nessa igreja. Graças a Deus, somos filhos amados do Senhor. E agora, para você entender consequências, talvez você vai ficar um pouco assustado, mas eu não quero que você fique assustado, eu quero que você fique amedrontado, apavorado. Na verdade, esse é o meu desejo. Um homem chamado Davi, que a Bíblia diz e Deus diz, um homem segundo o meu coração. Que lindo! Se você estudar a história de Davi, irmãos, tem tanta coisa que nós precisamos aprender com Davi, mas tanta coisa. Um homem totalmente quebrantado, um homem totalmente temente a Deus, um homem sábio, um homem que estava além do seu tempo, que falava coisas que nós entendemos só agora no tempo da graça, que ele diz, em algum salmo ele diz que as nossas orações subam como incenso à presença do Senhor. Que a oração hoje dos crentes não é acender incenso, ou na verdade não podemos acender incenso, nós temos que acender a oração. A oração tem que ser com fogo. Ele já tinha falado antes, no tempo da lei. Um homem segundo o coração de Deus, mas que não fugiu das consequências do seu pecado. Deus não inocentou Davi dos seus pecados. Sabia disso? Natan chegou e falou para ele, olha, contou uma historinha de alguém que pegou a única ovelhinha de um rapaz, contou a história. Ele falou, o que tem que fazer com esse? O rei Davi falou, esse cara tem que morrer. Ele falou, então, esse cara é você, Davi. Você pegou a mulher, a esposa de Urias, ele só tinha uma mulher. Você como rei tinha várias, mas você pegou a mulher dele em adultério. Você adulterou. Você merece a morte. Mas ele se arrependeu e o profeta falou, olha, Deus perdoou o teu pecado. Mas em 2 Samuel capítulo... Eu anotei esse texto aqui, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Pode pôr para mim. Olha só. Agora pois, ele diz, você não vai morrer, porque a lei era o seguinte, tinha que morrer. Deus perdoou ele. Você não vai morrer porque você se arrependeu, você tem um coração quebrantado, então eu te perdoo. Mas tem uma coisa, tem consequência. A espada jamais se apartará da tua casa. Quem conhece a história de Davi sabe como é que foi a família dele a partir daí. Então nenhum homem segundo o coração de Deus foi inocentado nas consequências do seu erro. Não pense você que você é sangue azul, que Deus vai inocentar a sua responsabilidade pela vida deliberada que você está tentando viver no pecado. Estão entendendo?
Não vos deixe enganar. Mude de vida hoje. Outro engano: todo mundo faz o mesmo, pastor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: o cristianismo, ele é a pregação da contracultura. É a cultura do céu contra a cultura do mundo. Nós estamos na contramão do sistema. Se todo mundo está indo para o inferno, você quer ir para lá? Você quer ir para lá? Então nós estamos na contramão, irmão. Nós estamos nadando contra a maré. É assim. Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque estreito é o caminho, estreita é a porta que leva para o céu, mas larga é o caminho, larga é a porta que leva para a perdição. E são muitos que estão entrando aí. É Jesus que disse. Não, mas todo mundo, pastor, ixi, eu vejo um monte de crente fazendo isso, fazendo aquilo. Deus não vai te julgar pelo padrão da maioria. Deus vai te julgar segundo a santidade dele. Pare de olhar para os outros. A 12ª é essa: eu não sou tão mal quanto os outros, pastor. Tem gente que se compara, para sua mente ou a sua consciência ficar limpa, compara com aquele irmãozinho que é bem mais ruim que você. Isso, pastor, eu sou muito melhor que esse povinho aí, ó. Ixi, eu conheço cada um na igreja. Aí eu vi umas pessoas fazendo coisa na cidade aí. Pastor, eu estou longe desse povo aí. E olha, eles vão lá na igreja, viu, pastor? Eles vão tomar ceia ainda, pastor. Você fica se comparando com os outros? O padrão de Deus é Jesus, não é o teu irmão, não. Tem gente que para a consciência fica ali e fala: ixi, eu não sou igual aquele irmãozinho, não. Aquele irmãozinho, eu sei que ele vive no pecado, fica tomando ceia. Ai, coitado dele, coitado de você que está julgando ele também. Irmãos, essa atitude que diz que eu não sou tão mal quanto os outros é uma atitude de fariseu, de hipócritas. Jesus falou para os fariseus: vocês são hipócritas, sepulcro caiado. Por dentro vocês estão bonitos, fazendo oração linda, mas por dentro vocês estão podres. Hipocrisia. 1 Pedro 1,16 diz: sede santo. Repete comigo: sejam santos, porque eu sou santo. Quem disse isso? O próprio Deus disse isso. Vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Hebreus 12,14: sem santidade ninguém, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, ninguém vai ver o Senhor. Quem vai se encontrar com o noivo é uma igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Os fariseus faziam coisas corretas, talvez muito mais do que alguns que estão sentados aqui hoje. Eles não faltavam de nenhum culto. Eles iam nas orações cotidianas, várias vezes por dia, faziam suas orações e ainda davam o dízimo até de semente. Dizimista fiéis. Cumpriu os requisitos, frequentava a igreja, era membro de igreja, não saía da sinagoga, mas o coração não estava em Deus, porque eles achavam que fazendo isso eles eram melhor que os outros. Cuidado, meu irmão. A comparação não é com as outras pessoas, mas é com Jesus. Se você tem que comparar a sua vida com alguém, compara com a vida de Jesus. Estude a vida de Jesus. É um bom parâmetro para você comparar a sua vida. E não compare com o seu irmão, porque Deus não vai te julgar pelo padrão do seu irmão. Deus vai te julgar de acordo com a palavra dele e com seu filho Jesus, que nós devemos nos parecer segundo a imagem e semelhança do seu filho Jesus. Quantos estão entendendo? 13º, já estou acabando. Alguns conseguiram ser enganados por Satanás. Pastor, nós vivemos no tempo da graça. No tempo da graça não tem muito problema, porque Deus sempre vai me perdoar. Deus já me, na verdade o tempo da graça é o seguinte: Deus já me perdoou, então tudo que eu fizer agora eu já estou com perdão. Não tem problema, meu céu é garantia para mim. Inclusive tem até uma Bíblia que lançaram agora esses tempos, graça sobre graça. Essa é uma Bíblia que tira onde Deus condena o homossexualismo e algumas coisas a mais. Eles tiraram coisas da Bíblia para sua consciência ficar mais limpa, servindo a Deus, mas não cumprindo toda a sua palavra. E alguns crentes estão vivendo no tempo da graça, mas estão vivendo uma desgraça, porque o caminho dele é um caminho de morte. Você precisa entender isso. E eu vejo que a longanimidade, a graça de Deus está sendo confundida por muitos crentes por impunidade. Deus não é impune.
Deus é longânimo. Você pode dizer amém? Então a gente pensa assim: um rapaz adulterou, uma moça adulterou e não caiu raio na cabeça dela em um mês. Porque quando acontece algo assim muito grave dentro da igreja, fala: agora vai cair um raio na cabeça da pessoa, logo logo vai partir ela no meio. Aí passou um mês, 2 meses, não caiu raio na cabeça da pessoa. Aí passa mais um mês, você fica esperando que pelo menos dá uma batida, que ela vai para o UTI e fica uns 3 dias para poder se arrepender. Aí não aconteceu nada com essa pessoa. Aparentemente está tudo bem. E aí a pessoa não se arrepende, a pessoa não volta para Deus, e a gente vai vendo isso e fala: ó, então Deus aceitou isso. Então Deus foi impune. Cuidado para não usar da longanimidade de Deus para que seja uma desgraça na sua vida. Porque Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Só que pode demorar muito tempo. Se a pessoa não se arrepender, ela pode ser quebrada de repente sem que haja cura. Então não fique olhando para as pessoas. Não olhe para as pessoas. Não olhe o pecado das pessoas que estão na igreja. Não é o teu padrão. Você não pode olhar para os outros. Você tem que olhar para Cristo. Não faça da graça de Deus uma desgraça na sua vida. Deus não é um Deus irado que não está esperando você pecar para Ele vir com o machado do céu e arrebentar você. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus, Ele é misericordioso. Ele diz: Ele é tardio em irar-se. Mas não confunda a longanimidade com impunidade, porque logo vem a justiça de Deus. Quantos estão entendendo? Quantos recebem essa palavra como um mel? Aleluia. Em Judas Judas 4, na verdade, né? Não tem capítulo, porque é um só, então na verdade são versículos. O versículo 4, Judas está nos advertindo contra aqueles que transformaram a graça de Deus em libertinagem. Presta atenção que ele diz: olha, porque se introduziram furtivamente certos homens, sutilmente, que já desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios, que entraram aí no meio do povo de Deus, e eles estão convertendo em dissolução a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estão convertendo a graça em libertinagem. Olha, Deus é gracioso, então pode ver do jeito que você quer, meu irmão. Deus já te perdoou. A teoria hoje do tempo da graça é essa: olha, Deus já te perdoou, Ele já morreu naquela cruz, então tudo que você faça já tem o perdão. Não, é bem claro. Deus é fiel para perdoar aquele que está arrependido dos seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar todo tipo de pecado, desde que seja arrependimento. Não é que você pode pecar à torta direito que a graça vai te cobrir, então não tem problema com os seus pecados. Tem sim. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo dele? Você não pode viver no pecado. Ah, mas nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas não te dá o direito de você viver em pecado. A graça é um revestimento de poder para você se livrar do pecado, e não para viver deliberadamente no pecado. 14º, engano de Satanás na vida dos crentes. Aqui ele quer fechar o caixão e diz: olha, para você não tem mais perdão. O que você fez na tua vida, esquece, meu filho. Você já está condenado ao inferno. Deus jamais vai te perdoar. Já vez um jovem lá na sala da nossa casa, ele tinha um problema com vício. A gente tentando trabalhar com ele, orando com ele, fazendo de tudo para que ele pudesse ser. E ele chegou até um dia levar droga lá para a gente queimar em casa. E ele pedindo ajuda e tal. E ele falou: olha, Deus, você tem que se arrepender desse pecado, pedir perdão. Aí ele falou assim: olha, um pastor um dia me disse que eu não tenho jeito. Para mim, meu negócio é só inferno, eu já estou condenado. Eu falei: não está não, irmão, está amarrado. Está quebrado essas palavras. Mas como uma palavra que entrou na mente dele gerou isso nele, irmão. O pastor disse para ele: olha, você não tem jeito, já tentamos de tudo, você é filho da ira mesmo, você foi destinado ao inferno. Eu falei: não aceito essas palavras não. Deus morreu naquela cruz e deseja que todos se salvem. Irmão, não tem nenhum pecado que Deus não possa te perdoar. Ainda que seja como um carmesim, você pode se tornar a tua vida branca como a lã.
Não tem nenhum pecado que Deus não te perdoe. Você pode ter assassinado, você pode ter roubado a mão armada, você pode ter sido a pior pessoa da face da terra, mas se você tiver arrependido, Deus te perdoa. A porta da graça está aberta para você, a misericórdia te alcança. Não deixe o diabo te enganar dizendo que você não tem mais jeito. Você pode ter sido um pai de santo, você pode ter sido um filho do diabo, mas se você se arrepender e se converter, Deus te perdoa. Deus está de braço aberto para te receber. Ele não morreu naquela cruz em vão, Ele morreu por amor. Jesus disse em João 6,37: todo aquele que o Pai me enviar, nenhum eu vou lançar fora. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Repete comigo: as misericórdias do Senhor duram para sempre. De novo, fala: as misericórdias do Senhor duram para sempre. Irmãos, a porta da graça está aberta para todos aqueles que se aproximam através de Jesus, para que possa receber o perdão dos seus pecados. Está aberto, está disponível a todos. Não deixe o diabo te enganar. Se alguém já te falou que você não tem jeito, Deus manda dizer: se você permitir eu entrar no seu coração, eu conserto a sua vida. Você tem jeito. Não se dá por vencido, em nome de Jesus. E por último, o diabo fala para alguns assim: você pode até ser crente, mas fanático não. Tem gente que vem para a igreja com essa mentalidade. Fala assim: olha, eu estou indo, mas fanático eu não vou ser não. Eu não vou ser crente bitolado assim. Parece que esse cavalo e pouco tem dois negócios, olha para frente. Irmãos, eu e minha esposa já fomos taxados desse tipo de pessoa, de crente. Vocês são muito bitolados. Quer dizer para você que eu continuo bitolado. Eu estou fazendo meus filhos ficar bitolados, porque eu creio que a santidade é o que vai me levar para o céu. Eu não vou me vender e não vou compactuar com o sistema desse mundo. Nós estamos vivendo a contracultura desse mundo. É a cultura do céu que está sendo implantada. É o reino de Deus que tem que vir. E o reino de Deus é santidade, é justiça. Somos bitolados mesmo. Somos bitolados e apaixonados por esse Deus. Se Ele morreu por mim, no mínimo, eu quero entregar minha vida para Ele. Quero viver para Ele. Eu espero que é assim que você tem que viver. Tira os teus olhos do prazer desse mundo. O mundo tem prazer momentâneo. Tem. Mas no final é amargo. É um caminho de morte. Não vale a pena. Em Apocalipse 3,16 diz: tu não é nem quente e nem frio, porque tu és morno. Deus está falando: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Crente morno dá ânsia de vômito em Deus. Então você não pode ficar com essa mentalidade: ah, crente sim, mas bitolado não. Não, tem que ser bitolado sim. Eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas Ele vai acrescentar na minha vida. Ele é prioridade. Eu vou buscar esse Deus de todo o meu coração. Eu preciso amá-lo de todo o meu coração. Tem que ser intenso. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser batizado do Espírito Santo. Tem que ser cheio da unção de Deus. Tem que ser crente bitolado sim. Tem que ser quente, porque frio também não vai a lugar nenhum. E morno, Deus vai vomitar ele da sua boca. Eu quero terminar lendo 2 Coríntios capítulo 11. Pode vir o Ministério do Louvor, pode pôr a mesa fazendo um favor. Porque eu tenho zelo por Deus e por vós, igreja, comunidade evangélica de Fernandópolis. E o meu chamado é preparar uma noiva pura, santa, para se encontrar com Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, o diabo também é astuto. Então o versículo diz: não ignoreis o diabo, a astúcia do diabo. Você não pode ignorar. Então você precisa entender que o diabo, ele está a todo vapor. Pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Jesus está voltando. E ele está tentando de todas as formas enganar aqueles que estão na igreja, porque aqueles que estão no mundo já é dele. Mas ele está tentando enganar você para não se tornar um crente bitolado, fanático, um crente cheio do Espírito Santo, mas um crente morno que vem na igreja por vir, para cumprir a sua obrigação religiosa. Pastor, não quero me envolver com a célula não, eu quero só frequentar, tá bom demais, não quero ser lido, não quero ter célula em casa, não quero nada, não quero ministério, não quero nada.
Casa de paz eu nunca fiz, não quero fazer também, então não quero nada. Cuidado, porque o caminho que você está trilhando não é o caminho do céu. Você precisa se envolver com o reino de Deus. Você precisa se lançar de todo o teu coração nesse Deus maravilhoso, que Ele deu tudo o que Ele tinha, seu Filho Jesus, para morrer por você. Não vos deixe enganar. Eu temo que, como a Eva foi enganada pela astúcia da serpente, de alguma forma a sua mente seja corrompida pelo engano de Satanás. Que nessa noite você possa decidir sair desse engano e pedir para Deus estratégia. Onde eu estou sendo enganado, Deus, eu quero me livrar desse engano. Toda mentira de Satanás eu quero tirar da minha vida. Eu quero ser um crente cheio do Teu Espírito Santo. Vive em obediência à palavra. Viva por fé. Não negocie a sua fé com os prazeres da sua carne. Irmãos, o prazer da carne, ele vai te levar para... Lembra que nós lemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: aquele que vive pela carne morrerá, mas aquele que vive pelo Espírito viverá eternamente com Ele. Tome uma decisão hoje. O dia é hoje, não é amanhã. É hoje que você tem que tomar uma postura, dizendo: eu vou abandonar esse relacionamento de pecado. Eu vou abandonar essa vida superficial de religiosidade, para me lançar de todo o meu coração nesse Deus que deu tudo o que Ele tinha por mim. Feche teus olhos. O noivo Jesus está vindo buscar a sua noiva. Jesus está vindo buscar a sua noiva. Mas não é uma noiva com mancha, não é uma noiva maculada, não é uma noiva suja, mas é uma noiva santa, irrepreensível, cheirosa, limpa. É essa noiva que Cristo está vindo buscar. É uma igreja gloriosa. Eu queria que você ficasse de pé e começasse a orar pedindo: Deus, eu tomo uma atitude hoje. Diante dessa palavra de correção na minha vida, eu quero alinhar minha vida aos parâmetros e aos princípios da Tua palavra. Que todo engano de Satanás eu determino que caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda mentira, todo engano, que toda a escama dos olhos sejam retiradas, e todo o tapume que está no ouvido seja retirado, para que a Tua palavra seja forte na minha vida. Levante as suas mãos, levante as suas mãos.